cantar juntos quando eu te vejo. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. e essa é a nossa canção, só quero ver você. 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 Levante o volume da sua voz, diga. Só quero ver você. 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 E poder te contemplar. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Sim, eu quero olhar na face de Jesus. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Levante suas mãos. Espírito Santo, abre os nossos olhos para ver a beleza de Jesus, Filho de Deus, Cordeiro e Leão, como nós chamamos. Levante suas mãos, vamos cantar. Só quero ver você. 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 E poder te contemplar.
Deixa sua luz brilhar sobre nós. Dissipa as trevas, brilha a luz da tua face. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Seu amor vir sobre nós. Deixa o seu amor vir sobre nós. Jesus. Jesus está chamando. Estou aqui, põe-me bem junto a ti. Meus medos acalma, não sem rejeição. Tão doce amor, eu não sou merecedor, quebrando os padrões pra vir me resgatar. Jesus, meu Senhor, conquistou meu coração. Sempre, sempre eu não vou conter meu amor por ti. Podes ver o mais profundo em mim. Conheces o meu amor, me chamas de ser. E se achega a mim com graça que não tem fim, soprando a vida em mim mais uma vez. Jesus, meu Senhor, conquistou meu coração. Sempre, sempre
te amamos, Jesus. Você conquistou os nossos corações. Você é honra e Grato amor, minha canção sem fim, derramarei o meu amor aos teus pés. Grato amor, minha canção sem fim, derramarei o meu amor aos teus pés. Jesus, meu Senhor, conquistou meu coração. Sempre, sempre eu não vou conter meu amor por ti. Jesus, meu Senhor, conquistou meu coração. Sempre, sempre eu não vou conter o meu amor por ti. Chegou agora o momento das ofertas e dos dízimos. A passagem que eu vou estar lendo hoje está em Lucas, capítulo 16, nos versículos 10 e 11, que diz assim: Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? É muito importante a gente entender a importância de nós sermos fiel, primeiramente, no que nós temos hoje. O que você tem hoje para ofertar? Talvez você olhe e fale, nossa, é tão pouco. Ou talvez você olhe e diga, eu não tenho como ofertar porque o que eu tenho é muito pouco e vai me faltar. Mas nós precisamos desenvolver a nossa fidelidade justamente na situação que nós nos encontramos hoje. E se hoje nós temos pouco, precisamos ser fiel no pouco. E certamente o Senhor nos colocará no muito. E se você quer ofertar agora, você pode estar fazendo isso através da conta bancária que está aqui no vídeo ou através do Pix. Mas se você quer fazer isso em um outro momento, entregar o seu dinheiro em espécie, você pode procurar um dos nossos pastores. Where I go, you've been
Glória a Deus. Vamos dar início agora à palavra do Senhor. E é uma mensagem que eu creio que vai levar mudança, transformação para a sua vida. É uma palavra que tem me confrontado, é uma palavra que tem me levado a melhorar, a crescer. E o que me fez pensar nessa palavra foi de ver nessa caminhada que, depois que eu voltei para Jesus, 6 anos atrás, e eu ver tantas e tantas pessoas que desistiram, que se deixaram levar, que caíram. Então é com muito amor e com muito temor que eu trago essa palavra. Uma palavra de advertência para você, caso você esteja caminhando de forma errada. E uma palavra de alerta, para a gente ficar alerta se você tem caminhado em santidade. Mas a Bíblia nos orienta a sermos vigilantes a todo o tempo. Então, essa palavra eu coloquei como tema, não é tempo de desistir. Justamente por ver quantas pessoas que fizeram parte da minha vida e abandonaram a fé. Em Salmo 91, 7, diz assim: ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Esse é um versículo que foi muito marcante para mim no começo. Eu tinha acabado de voltar para Jesus e eu fui assistir uma pregação na igreja. E o pastor, eu não lembro exatamente da pregação, mas essa parte, esse versículo ficou marcado no meu coração. Que ele associou, né, o fato de 1000 cair ao meu lado e 10.000 à minha direita, os 1000 que caíram ao meu lado como se fossem pessoas que se levantassem contra você, como se fossem seus inimigos, os opositores. Mas aí ele falou, e para mim isso foi impactante, ele falou, e 10.000 cairão à tua direita. Ele arremeteu aquilo de que a Bíblia representa aquilo que está à direita como se fosse aliado, né? Aquilo que a Bíblia diz que Jesus está à destra do Pai. Então, 10.000, aquilo me levou a refletir. 10.000 caíram à minha direita. Mas aí o refrigério, né? Mas eu não serei atingido. E muitas dessas pessoas que foram embora, que saíram da minha vida, são pessoas que eu oro, que eu penso, eu reflito sobre a vida dela, a vida que eles levaram como cristão. E é o que eu quis trazer aqui nessa mensagem, uma mensagem de alerta pelos dias que nós estamos vivendo, alerta pelas coisas que têm acontecido. A gente tem vivido dias difíceis. Todos nós, 100% da população tem vivido dias difíceis. Mas a igreja é uma igreja resiliente. É uma igreja que, por mais que venha a tempestade, por mais que venha a dificuldade, ela se levanta novamente, ela se ergue. Ela não se deixa cair. Não tem como, porque quem nós representamos é Cristo. E é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá força. Eu acredito que essas pessoas que passaram pela minha vida e abandonaram a fé e caíram, essas pessoas deram sinais. E eu quero confessar para você que muitas vezes eu percebi esses sinais, mas eu relevei como se fosse algo que isso não é tão importante. Eu acho que não tem problema ela falar desse jeito, não tem problema ela pensar desse jeito. Mas no decorrer do tempo foi provado que o pensamento dela, a forma que ela pensava, que ela via, estava errada. E levou a ela ao abandono da fé. Então, eu quero falar um pouco sobre
como a Bíblia vê o abandono da fé, né? Existe uma palavra que tem na Bíblia, muitos textos que falam na Bíblia sobre apostasia, que justamente significa abandonar a fé. E a gente vê muito no Velho Testamento Deus se manifestando através dos profetas contra a apostasia do seu povo, contra a mudança do seu povo. Eles saíram do caminho correto, num caminho reto, no caminho de obediência, para seguir os seus próprios caminhos, para seguir o seu próprio entendimento. Então a Bíblia cita desde o Velho Testamento a questão da apostasia. E o Novo Testamento não é diferente. Fala muitas vezes sobre a apostasia. O próprio Senhor Jesus, o nosso Senhor, Ele falou da apostasia. Os apóstolos falaram da apostasia. Então, e é algo que vem para sinalizar, por incrível que pareça, é algo que vai sinalizar o dia da vinda de Jesus. Então, essa saída grande que as pessoas estão tendo da igreja, de sair da igreja, de abandonar a fé, de ir para o pecado, é um sinal muito forte de que Jesus está voltando. E eu não posso me permitir não te alertar. Eu não posso me permitir não dizer para você que Jesus está voltando. E essa mensagem de hoje é para que a gente venha se alertar, para que a gente venha se atentar, porque o fim está próximo. E somente aqueles que estiverem vigilantes, atentos, como as virgens prudentes, esses realmente vão entrar nas bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Então, em 1 Timóteo, fala assim, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, Paulo fala para Timóteo: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Em Mateus 24, nosso Senhor nos alerta. Mateus 24, 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E essa passagem de Jesus me chama a atenção duas coisas. Ele diz, naquele tempo muitas pessoas ficarão escandalizadas. E a gente tem visto muita gente sair das igrejas, muita gente abandonar a fé por causa de escândalos. A Bíblia nos ensina a olhar para o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia nos ensina a ter um alvo, e o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. É por Ele que a gente passa por todas as dificuldades. É por Ele que a gente se levanta, é por Ele que a gente vive. A gente teve um dia que a gente entregou as nossas vidas para Ele. Então a gente precisa fazer jus àquele nosso ato de dizer, eu me rendo a Ti. Então se a gente se rendeu a Ele, a gente não pode deixar os escândalos, a gente não pode deixar as coisas que acontecem nos abalar a ponto de desviarmos da fé. De ponto de abandonarmos a fé. Outra coisa que ele fala, o amor de muitos esfriará. Se tem algo que pode representar, que pode ser uma representação, um sinal de que Deus está num lugar, é o amor. O amor dos irmãos um para com os outros, do amor da igreja para com a sociedade, para com aqueles que precisam. Então, de repente, Jesus fala que nos últimos dias o amor das pessoas esfriarão. E Paulo chega a dizer que as pessoas seriam amantes de si mesmas, ou seja, elas só querem saber do que beneficia a ela. Ela só quer saber. E incrível que isso representa até muitas pessoas que vão para a igreja, que parece que ela está indo para a igreja, mas na verdade ela está indo por amor próprio.
ela está indo para buscar satisfazer os próprios desejos, as próprias ambições, por causa de status social, por causa de um círculo de amizade que ela se sente carente, por causa de algum bem que ela quer conquistar. Eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero que meu marido se converta, e nada disso é errado. Deus é um Deus que abençoa, mas o motivo para buscarmos a Deus sempre tem que ser somente Ele. Ele é o único motivo para buscarmos mais dele. Ele é o único motivo de jejuarmos, de orarmos e de lermos a Bíblia. Ele é o único motivo. Então eu queria falar de alguns sinais de que as pessoas dão quando elas começam a abandonar a fé. E alguns sinais que uma pessoa que abandonou a fé, ela dá. Porque muitas pessoas que estão na igreja, triste dizer isso, mas muitas pessoas que estão nas igrejas, elas abandonaram a fé. Elas deixaram de acreditar. Quando você conta um testemunho na igreja, quando você fala de um milagre que Deus fez, de uma cura, a pessoa olha com dúvida, com incredulidade. Então, muitas pessoas já trilharam esse caminho, e eu peço que você preste atenção nessa mensagem, porque se você tem trilhado esse caminho, é um momento de nos arrependermos, é um momento de arrependimento. Eu creio que esse é o momento de a gente olhar para tantos e tantos sinais que têm se apresentado, as dores de parto, como Jesus falou, tantos sinais que têm se apresentado para nós. É tempo da gente olhar para dentro de nós mesmos e dizer: eu preciso me arrepender. É preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender dos maus caminhos. Glória a Deus. Existem muitos sinais e eu não vou dizer todos eles, mas, por exemplo, deixar de orar é um sinal muito grave de que a gente está se afastando dos caminhos do Senhor, que a gente está abandonando a nossa fé. Deixar de orar é um sinal muito grave. Jesus é o maior exemplo de oração. A todo instante ele saía de perto da multidão, saía de perto dos lugares e ia para um lugar secreto, para um lugar que ele estivesse somente com Deus, longe de tudo. Então ele é um maior exemplo, ele veio nos ensinar, nos comunicarmos com o nosso Pai. Então deixar de orar é um sinal muito grave. Deixar de ler a Bíblia. A Bíblia, ela não é só um livro de contar histórias, mas é algo que nos confronta, que nos leva a um direcionamento do que Deus quer para as nossas vidas. Se você lê a Bíblia com uma perspectiva de terceira pessoa, você está errado. Eu, com muito temor, digo para você que você está errado. Você precisa ler a Bíblia com a perspectiva de primeira pessoa. Para de chegar e ler a história de Israel e falar: que povo é esse obstinado? Diga: não, Senhor, o que tem em mim que eu faço igual a esse povo? A gente precisa ler a Bíblia na perspectiva da primeira pessoa e parar de ficar apontando. Deixar de congregar. Esse é um sinal muito, muito claro de uma pessoa que está abandonando a fé. Ela não acredita no aperfeiçoamento do corpo de Cristo, ela não acredita na edificação mútua, no ferro que fere o ferro, e ele não acredita na unidade. Uma pessoa que deixou de acreditar no corpo de Cristo. E ele começa a criar muitas fantasias, dizer que não, eu que sou o templo, então eu não preciso ir para a igreja. Tudo isso é fantasia, é sofisma, é mentira do diabo. Nós precisamos congregar, nós precisamos conviver. E isso quem está falando é uma pessoa que tem que lutar constantemente contra isso, contra o desejo de se afastar. Por mais que eu goste de ficar, por mais que eu goste da solitude, eu sempre me cobro para congregar, para viver com os irmãos. Glória a Deus.
Mas aí Jesus nos faz um alerta. Ele diz que nós, como igreja, nós precisamos vigiar. Nós precisamos vigiar. E Paulo faz outro alerta, ele diz: se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Então nós precisamos nos examinar. É algo de nós. Você neste momento precisa se examinar e dizer: essa palavra está falando comigo? Esse ponto, eu tenho errado nesse ponto? Se você tem errado em algum desses pontos que eu tenho falado e que eu vou continuar falando, eu peço que você se arrependa neste momento, que você entre em contato com o seu discipulador, que você peça perdão a Deus. A glória a Deus. Uma pessoa que ela está abandonando a fé, ou que abandonou a fé, ela tem o costume de dizer que a Bíblia não é verdade absoluta. Ela considera que a Bíblia não é uma verdade absoluta. E ela vai de encontro ao que Jesus falou lá em João 17, ele diz: a tua palavra é a verdade. Jesus orando falou: a tua palavra é a verdade. Essa pessoa ela tem o costume de dizer, quando você está lendo a palavra, ela tem o costume de dizer: não é bem assim. Eu já ouvi isso algumas vezes. Não é bem assim, não é desse jeito. Ela diz: a Bíblia precisa ser atualizada. É uma das coisas que a gente mais tem ouvido ultimamente nas redes sociais. Pastores se levantando e dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia precisa se modernizar, que a Bíblia precisa se adaptar. Como que um Deus eterno, com toda a sabedoria, fez um livro que ele não pensou nos dias atuais? Me explica algo. Nós que precisamos nos adaptar à palavra de Deus, nós que precisamos nos submeter à palavra de Deus, nós que precisamos voltar à palavra de Deus, não ao contrário. É uma pessoa que também diz muito, é relativo. Ele diz assim: olha, esse texto que você está me falando é relativo. Eu vejo de outra forma. Olha o que em 2 Timóteo diz sobre a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16, ele diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Preste atenção no que ele falou. Toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura. E tem uns crentes que ainda vai além. Ele diz: até na capa eu acredito, quando a Bíblia diz. Eu quero ser esse tipo de crente que não precisa nem abrir a Bíblia. Quando lê a capa, ele fala: essa é a palavra de Deus. Que se submete até a capa da Bíblia. Meu Deus, glória a Deus. E um cara que vê, que relativiza tudo, ele é um cara que diz: não, é relativo, ele diz: não é bem assim, a escritura não é toda a escritura que é a palavra de Deus. Essa pessoa, ele fala mais ou menos, aí ele começa a inventar desculpas, fábulas, mitos. Ele começa a dizer: não, é que o homem escreveu a Bíblia, então a Bíblia está sujeita a erros e não sei o quê. Se você pensa desse jeito, esse é o momento de você se arrepender. Esse é o momento. É com muito amor que eu falo isso. A pessoa que está se desviando da fé, que está abandonando a fé, ela nega a volta de Cristo. Essa pessoa, ela tem essa pessoa que nega a volta de Cristo, ela pensa de uma forma, essa forma dela pensar faz com que ela se dê o direito de ter tempo para viver o que ela até... Não, Jesus, isso é conversa, rapaz. Esse cara é radical demais. Tiago é radical demais. É exagerado. É religioso.
não sei o quê, porque desde que eu sou criança que eu ouço isso. E eu já ouvi várias vezes pessoas falando isso. Desde que eu sou criança que eu ouço que Jesus ia voltar. E eu quero dizer uma coisa para você. Os apóstolos, os discípulos de Jesus, assim que viram Jesus subindo, e o anjo olhou para ele e falou: o que é que vocês estão olhando? Esse Jesus que da mesma forma que vocês estão vendo subindo, ele vai descer do mesmo jeito. Esses discípulos saíram dali falando: Jesus está voltando. Eles viviam na iminência da volta de Cristo. Eles pregavam que Jesus estava voltando. Naquela época, naqueles dias, poucos anos depois que Jesus subiu, eles pregavam que Jesus estava voltando. Nós, 2000 anos depois, temos que perseverar e continuar dizendo: Jesus está voltando. Nós temos que viver com o coração em chamas e na eminência de que Jesus está voltando. Porque muitas pessoas olham com desculpa: 2000 anos passaram e Jesus não voltou, e ele não está voltando não, daqui para ainda tem muita coisa. Não se engane, não se engane. Jesus está voltando. Os sinais são claros. A pastora Rebeca pregou isso há pouco tempo atrás, e ela tem pregado, que eu vi outras pregações dela na internet, de que o fim está próximo. Glória a Deus. Essa pessoa que diz que Jesus não está voltando, ela é como se ela estivesse rasgando, anulando as palavras que tem na Bíblia. E em Apocalipse 22:7, quando Jesus se revela para João e entrega para ele tudo o que aconteceria nos últimos dias, Jesus fala: João, olha o que eu estou dizendo para você. Jesus, como se ele olhasse para João e falasse: João, eis que venham em breve. Aí eu pergunto para você: Jesus está mentindo? Ele falou para o apóstolo dele que eis que venham em breve. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, aleluia, aleluia. Em 1 Tessalonicenses 5, 2-6 diz assim: pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre ele de repente, como as dores de parto à mulher grávida. E de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, que estão nas trevas, para que esse dia não os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filho do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos, estejamos atentos. Não durmamos como os demais, mas estejamos atentos, sejamos sóbrios. Então Paulo nos alerta a viver com essa convicção de que Jesus está voltando. Jesus está voltando hoje. Então eu tenho que consertar a minha vida hoje, eu tenho que endireitar o meu caminho hoje, eu tenho que viver o Evangelho hoje. É hoje que Jesus está voltando. Aleluia, glória a Deus. Uma pessoa que está desviando do caminho do Senhor, essa pessoa que está caindo, ela não gosta de ser confrontada. E por isso ela evita confrontar também. Ela evita o confronto e ela evita ser confrontada. Porque pastores estão dizendo que é preciso atualizar a Bíblia? Porque eles não querem confrontar o pecado. Eles não querem confrontar o pecado. Glória a Deus. Lá em 2 Timóteo diz assim, 2 Timóteo capítulo 4, 2-4. Paulo está instruindo a Timóteo como ele deve ser. Ele fala: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão, olha que pesado, não suportarão a sã doutrina. Ao contrário,
sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo. Ou seja, pessoas sairão da igreja e vão atrás daquela pessoa que diz que vai atualizar a Bíblia, que não vai confrontar ele, vai atrás daquela pessoa que diz que ele não precisa ser confrontado. Sabe, uma das coisas que me deixa mais impactado nos tempos que nós estamos vivendo é que antes o pecado era visto como uma ofensa a Deus. Antes, quando você pecava, você ia correndo pedir perdão e dizer: meu Deus, eu ofendi ao meu Senhor. Aí depois começou a ser visto como uma falha. Não, fulano falhou. Não, eu falhei. Depois ele começou a ser visto como uma fraqueza. Olha, fulano está fraco. Nossa, irmãos, eu estou fraco. Depois ele agora, atualmente, isso é, meu Deus, agora virou doença. O pecado é visto como doença. Então, pastor que vê um irmão na prostituição, ele fala: não, o irmão precisa ir de um psicólogo, um psicanalista, ele precisa tomar remédio. Um irmão, quando vemos um irmão mentindo, não, o irmão tem problema. Não é mais pecado. Não é mais pecado, nós não estamos ofendendo a Deus mais. Então nós estamos caindo no mesmo erro dos fariseus, de acharem que não cometiam erros, de acharem que não cometiam pecado, de se acharem santos. Mas Jesus falou: eu vim para que os pecadores tenham arrependimento. Eu vim para que os pecadores tomem um remédio, para que os doentes tomem um remédio. Jesus é o remédio. Glória a Deus. O pecado sempre foi e sempre será uma ofensa à santidade de Deus. Nós não somos vítimas. Como aquela música que diz: o maior vilão sou eu. Não tem como eu ter uma intimidade com Deus, não tem como eu orar, eu ler, eu jejuar e me ver como vítima, não tem como. Porque a Bíblia me confronta. O Espírito Santo me confronta. Não tem como. É com amor que eu falo isso para você. Porque se eu não te amasse, eu não falaria essas coisas. Eu preferia pregar o que você quer ouvir. É muito sério o que a gente está vivendo. O diabo não está brincando. Ele está querendo destruir a sua vida, a sua família. Ele está querendo destruir a sociedade. E ele se aproveita dessas linhas de raciocínio, desses pensamentos superficiais e fúteis, para destruir a sua vida e aqueles que te veem como referência. Sabe, um alerta que Jesus nos dá em Apocalipse. Ele nos dá através da igreja. Há uma carta que ele fala para as igrejas, ou para uma das igrejas, Apocalipse 2:5, que ele diz assim: conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Se eu estivesse olhando para um negócio desse, eu ia dizer: que maravilha! Que homens e mulheres de Deus! Mas Jesus continua: sei que você não pode tolerar homens maus, que massa! Que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Mas aqui vem a dura palavra do Senhor, que diz: contra você, porém, tenho isto: arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Primeiro, há uma mensagem às pessoas que acreditam que salvo, uma vez salvo, para sempre salvo. Se uma vez que você fosse salvo para sempre, fosse salvo, ele não teria dito: e eu
chegarei até vocês e tirarei o seu candelabro. Outra coisa, ele diz: arrependa-se. Se você caiu no primeiro amor, arrependa-se, porque isso é um pecado. Isso não é uma desculpa para gente que está desanimado. Isso não é uma desculpa para gente que não está mais com aquele vigor. Pelo contrário, isso é um pecado. O primeiro amor é um primeiro degrau. A gente tem que ser sempre mais. A gente tem que ir sempre mais. A gente tem que buscar sempre mais. A gente sempre tem que ir sempre além. Porque a Bíblia me ensina que é de glória em glória. Se o primeiro amor é uma glória, e se a queda dele não é, então eu não estou vivendo mais em glória. Eu preciso me arrepender. Aleluia. Nós precisamos nos arrepender. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu já estou finalizando, irmãos. Mas antes de finalizar, eu quero dizer uma parábola para vocês. Uma parábola que nosso Senhor Jesus falou de 10 virgens. Ele falou assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouvi-se um grito: o noivo se aproxima, como eu estou gritando hoje. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Glória a Deus. Uma das coisas que eu quero te chamar a atenção para essa parábola é que o que as virgens prudentes falaram para as imprudentes. Não, quando as imprudentes pediram óleo: divida o seu óleo comigo, divida a sua unção comigo. As prudentes falaram: não, pois pode ser que não haja o suficiente para mim e para você. Pode ser que não haja o suficiente para nós e para você. Sabe o que isso diz para mim? Sabe o que isso diz para mim? Que nunca é o bastante. Que nunca é o suficiente. Que nunca é demais. Isso diz para mim que eu nunca chego a um momento em que eu tenho demais da presença de Deus, que nunca chega um momento em que eu sei demais da palavra de Deus, nunca chega um momento em que eu leio demais, que eu oro demais, que eu jejuo demais, que eu busco demais, que eu me consagro demais, que eu me dou demais, que eu amo demais. Porque nós somos prudentes e nós vivemos na iminência da volta de Cristo. E nós dizemos: não, eu preciso estar preparado. Não, eu preciso estar atento. Eu preciso estar vigilante. Porque este é o momento. Porque me disseram que este era o momento da volta do meu Senhor. Nós precisamos estar preparados. Aleluia. Não é tempo de desistirmos, não é tempo de desanimarmos, não é tempo de nos deixarmos nos abater pelas circunstâncias, pelos escândalos, não é tempo de a gente se deixar influenciar por doutrinas de demônios, não é tempo de nos deixarmos levar por influências erradas. É tempo de buscarmos mais da presença de Deus. E essa palavra, a palavra é forte, mas com muito amor, que eu trago para você no dia de hoje. Compartilhe essa palavra, porque ela pode mudar a vida de alguém. Eu agradeço a oportunidade.
almirante. Bom dia, Cristina. Tudo bem? Tudo sim. As aulas são um pouquinho puxadas porque eu tô aprendendo a orar. Eu já percebi que você está crescendo muito nessa área de oração. Eu acho que é momento que você já pode começar a ajudar a outras pessoas através da intercessão. Ah, eu gostaria disso. Ok, então o que vamos fazer? Temos um lugar secreto aqui de intercessão. Eu vou enviar para ti o código para entrar. Cristina, aqui no lugar secreto é um lugar onde você pode conectar com o coração de Deus e orar sem distrações. Nossa, mas o que é isso? Isso aí é uma janela onde você vai poder enxergar coisas que estão perto do coração de Deus. Ah, eu quero entender as coisas do coração de Deus. Porque quando você ora por aquelas coisas que estão perto do coração de Deus, você tem orações muito poderosas. Até logo, Cristina. Vou deixar você aqui para orar. Até, tá bom. Estou sentindo no meu coração quanto de amor Deus tem pelo mundo. Também estou sentindo tanta dor no coração de Deus por causa do pecado, as doenças e a tristeza no mundo. Deus odeia o pecado e a maldade porque destroem as pessoas que Ele ama tanto. Cristina, agora você está sentindo o meu coração de amor pelas pessoas. Agora você entende que o meu coração está cheio de dor e angústia quando sinto o sofrimento das pessoas que tanto amo. Agora você tem a revelação da profundidade do meu amor. E também entende o quanto eu sofro quando vejo as pessoas sendo destruídas pelo pecado e a maldade. Agora você está pronta para ser uma guerreira de luz e lutar pelas almas. Quando você ora, a minha palavra e a minha vontade, a minha presença e o meu exército espiritual entram na terra para estabelecer vida. Você tá com fome, né, bebê? Faz 2 dias que você não comeu. É tão difícil depois que seu pai morreu. Salmos 68:5 diz que tu és o pai para os órfãos e defensor das viúvas. Eu peço que o Senhor dê alimento para este órfão, porque tu és o pai dele. Obrigado por defender a mãe segundo a tua palavra. Senhor, é mesmo da tua vontade que eu leve comida para aquela família? Olá, eu estava pensando em vocês e decidi trazer um pouco de comida. Uau! Olha aqui. Olha, que eu trouxe pra você. Esse bolacha. Uau! Obrigada. Trouxe mais algumas coisas. Pode ficar com tudo. Sério? Sério. Uau! Obrigada. Obrigada, Deus. Meu amor, eu fui no médico junto com ele e ele mesmo falou que ele tem um buraco no coração. Então o médico recomendou a gente fazer uma cirurgia daqui 2 semanas com ele. Nossa, Deus, essa situação é muito difícil. Eu não posso perder o meu único filho. Eu quase nem posso andar sem ficar cansado. Senhor, eu oro pelo Miguel e seus pais. A tua palavra diz em Salmos 147:3 que tu curas os de coração quebrado e cuidas das suas feridas. Miguel e seus pais estão feridos e com o coração quebrado. Cura o coração quebrado do Miguel e também os corações feridos de seus pais. Mãe, pai, eu sinto o poder de Deus, eu tô sendo curado. Glória a Deus! Nossa, que bom! Filha, fica aqui me esperando só um pouquinho que eu já volto, tá bom? Não sai daqui.
Senhor, a tua palavra diz em Salmos 94:14 que não abandonarás o teu povo e nem deixarás desamparado aqueles que são de ti. Eu oro agora pela menina. Não deixes ela abandonada nem desamparada. Envia uma família cristã para receber ela e ensinar a ela a tua palavra. Tu és o pai dos órfãos. Amor, acabo de me lembrar daquela criança que estava no parque ontem. Será que ainda está lá? Você sabe que eu estava me lembrando dela agora mesmo. Vamos ver se ela está lá ainda? Vamos. Menina, esse é o terceiro dia que você está aqui? A minha mãe deixou aqui e nunca mais voltou. Vamos com a gente. Nós vamos te dar comida, cuidar de você. Se a sua mãe não aparecer, você fica com a gente. Ela não vai ficar chateada se eu for com vocês? Não, nós só vamos cuidar de você. Boa tarde, Almirante. Olá, Cristina. Como foi no lugar secreto? Ai, foi incrível. Tipo, pela primeira vez na minha vida, eu estou sentindo esse amor de Deus de uma maneira muito, muito profunda. Oh, Cristina, eu lembro a primeira vez que eu senti o amor de Deus tão forte e chorei por horas por causa das almas. Minha vida foi totalmente transformada. Quando Deus me levou para orar para as outras pessoas, eu percebi uma coisa. Deus, ele usa as nossas orações para cumprir o propósito dele na vida das outras pessoas e eu achei isso muito incrível. Ah, Cristina, você está crescendo muito e você está se transformando numa grande guerreira do exército de Deus. Ai, eu espero que sim. E Cristina, quando você ora, você não tem o impacto que pode ter a longo prazo nos propósitos de Deus. Como assim, Almirante? Você lembra aquele menino que tinha um buraco no coração? Ele vai crescer e ele vai ter um ministério de cura muito poderoso e milhares de pessoas vão ser transformados e tocados pelo poder de Deus fluindo atrás dele. Uau! Cristina, você lembra daquela menina que foi abandonada no parque pela mãe? Aquela menina cresce e Deus usa ela para resgatar muitas crianças ao redor do mundo. Ela até chega a ter o maior ministério de crianças do mundo resgatando no Meio Oriente, nos países árabes, na África. Uau! Cristina, você nunca sabe como Deus vai usar as suas orações a longo prazo. Continue orando, Cristina. Então a intercessão é muito importante. Você não sabe como Deus está usando suas orações para transformar e mudar a história do mundo. Uau, Almirante! Eu quero que Deus continue usando a minha vida e também a vida das crianças de Pais Kids para mudar a história do mundo. Certo. Tchau, tchau. Até mais! Oração é poder. Solta a voz como uma flecha disparada em uma direção. Posso orar agradecendo, adorando com intercessão. Rasga os céus com minha voz em oração. Em oração. Rasgue os céus, eles se abrirão sobre nós. Rasgue os céus ao som da nossa voz. Rasgue os céus, eles se abrirão sobre nós.